Oi, tudo bem com vocês? Então, gostaria de conversar com vocês hoje sobre um dos grandes escritores da língua inglesa, que é o James Joyce. E eu queria aproveitar para já convidar quem ainda não é inscrito, porque muitas pessoas visualizam os vídeos do canal, mas ainda não são inscritos, então se inscreve aí embaixo para poder ajudar que a gente dê continuidade, dê vigor para esse projeto, para esse canal, tá bom? Obrigado! Bom, o que eu queria comentar sobre o conto do James Joyce, especificamente Os Mortos, né? Porque o James Joyce ele é um dos escritores mais célebres de língua inglesa. Então, esse conto particularmente traz muitas reflexões, além de mostrar o talento do James Joyce, né, e ser um bom caminho para alguém começar a ler a obra do James Joyce. Né? Não recomendo que ninguém comece por Ulisses, por exemplo, que é uma obra colossal, gigantesca e difícil. Né? De repente, começar pelos contos pode ser uma opção mais coerente, né? Mais prudente para iniciar. O que não deixa de ser também uma coisa de valor, porque o conto é incrível, a capacidade dele de construir o enredo, de interrelacionar pontos aparentemente distintos do enredo é fascinante. Então, leiam James Joyce, vale muito a pena. O Conto Os Mortos ele foi publicado em 1914. Ele vai contar uma situação de uma espécie de uma ceia de Natal, uma família está ali, né, no final do ano, e as primas, as tias, estão todo mundo esperando o Gabriel chegar, né, ou Gabriel, se você preferir, né, com a sonoridade inglesa. E o Gabriel chega e ele tira as botas, ele tem uma maneira toda peculiar de se portar, e ele que vai ficar responsável pelo discurso, ele é o jornalista, ele é a pessoa que tem meio que o dom da palavra, né? Antes dele fazer o corte lá da carne e proferir o seu discurso de agradecimento às tias e tal, ele dança com uma prima, né, que é muito crítica, aquela prima chata que a gente encontra em todo encontro de fim de ano. E essa prima faz críticas a ele, né? Faz críticas porque perguntar o que ele ia fazer, ele e a esposa dele, eles iam viajar para o exterior. Ela o acusa de não ser nacionalista, porque ele deveria viajar pelo próprio país, né? Ainda mais ele trabalhando num jornal conservador, como ele trabalhava. E ele acha que não, que não é bem por aí, que você deve ser valorizar as coisas do mundo, etc. Né? Então tem todo esse debate político, social dentro da obra. Né? Esse debate aparece mais uma vez quando eles vão comentar sobre questão religiosa, né? Do Papa ter proibido as mulheres de cantar no coro. Isso é uma coisa extremamente desagradável, eles começam discutindo inclusive sobre a música, né? E eles vão falar sobre arte, que não tem nos tempos atuais, não há grandes artistas. E essa questão da música vai ser meio que um gatilho para uma das passagens mais importantes da obra, que é mais no final, quando a esposa do Gabriel escuta o cantor que não estava se sentindo bem no jantar, né, e não queria cantar, cantando uma música e se lembra de algo que aconteceu no seu passado. Ela então relata ao marido que essa canção a fez lembrar, né, de um jovem que foi apaixonado por ela quando eles ainda eram adolescentes, né, e ela depois ia ser transferida, ela ia para um convento, e no último dia o jovem que já estava doente vai até a janela dela, né, de fora da casa dela, para poder se despedir. Ela vai até lá e fala para ele: larga de ser louco, né, você já está doente, não faz isso, volta para casa, né. Naquele dia foi a última vez que ela o viu. Ela depois vai estudar fora, vai para o convento, e ela recebe uma carta, né, relatando que o jovem havia morrido. Ao contar isso para o marido, no começo ele começa a pensar: mas ela então ama outro cara, né? Ele se sente o outro, né? E a partir disso, depois ela explica que não, que ele morreu, que ele era um jovem muito bom, que ele teria sido um grande cantor e tal. Ele começa a pensar sobre a própria vida, ele tem uma grande epifania sobre a própria vida, né? Então ele julga que é melhor ter vivido alguma paixão do que simplesmente
e envelhecendo, né, e se tornar meio que os personagens que estavam em volta deles ali naquela festa, naquela ceia de Natal, né? E aí termina com ele tentando, né, se acomodar ao lado da esposa. Ele fala, né, que é melhor viver uma grande paixão do que simplesmente envelhecer dessa forma. E apesar de todas as diferenças, né, a neve, ele fica olhando na janela, a neve caindo, que ia cobrir todos, né, os vivos e os mortos, né? E é interessante que no final ele vislumbra o rapaz, né, deitado, observando a esposa dormir, assim, o rapaz que morreu, né, o Michael Furry. Bom, o que é mais interessante é o desfecho dessa obra, né? Como Joyce coloca uma espécie de epifania no final, e esse final, né, através dessa história desse rapaz, né, dessa história, dessa rememoração do passado, ele faz com que se crie uma conexão entre pontos distintos do conto, como por exemplo quando eles estão discutindo sobre nacionalidade, sobre ser um grande artista ou não ser um grande artista. Isso tudo se une nesse final. Obviamente, né, esse vídeo aqui tem muito spoiler, então eu convido você a ler e a ter a experiência própria do Joyce. Porque quando a gente fala de clássicos, não tem como muita gente fazer uma exposição sem que a gente conte detalhes do enredo. Então, nesse momento, você pode pensar, poxa, você não contou o final. É um conto que fala sobre o Natal, né? Mas é a forma como ele consegue penetrar entre os personagens, na consciência dos personagens, fazer aquele jogo, né? A maneira como ele narra, inclusive como ele descreve os objetos que fazem parte lá da ceia, comida, né, tudo que estava acontecendo, de uma maneira muito peculiar. Se você é um leitor, se você almeja ser um escritor, leia James Joyce. É uma experiência singular. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui assistindo o vídeo do canal. Deixa aquele joinha, não esqueça de se inscrever e até a próxima.